E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Viana, professor de Química de vocês, tá? Nós vamos trabalhar agora frente 3, tá? Nós vamos trabalhar o módulo 7, tá? E também vamos trabalhar o módulo 8 com vocês, certo? Tá, o que vem aí para que nós possamos estudar? Cálculo estequiométrico, reagente em excesso, nós vamos estudar. Vamos estudar pureza, tá? Vamos estudar cálculo estequiométrico com reações consecutivas e também o rendimento, correto? Então tá, vamos fazer o seguinte. Nesse momento que você está assistindo aí essa videoaula, você já teve a teoria do professor Vitor. Então agora aqui nós vamos praticar. Por que eu resolvi fazer assim, dessa maneira? Porque fica maior, entendeu? Dá pra gente escrever bastante, entendeu? Dá pra gente treinar bastante, isso fica gostoso, tá bom? Vamos lá, galera. Começando aí. Quando o zinco metálico é colocado em ácido clorídrico, HCl, ocorre uma reação de oxirredução com a liberação de gás e hidrogênio, conforme a reação representada. Então, olha só, gente. Vamos fazer o seguinte. O que está mostrando nessa reação? Uma reação de oxirredução é um metal na presença de ácido, ele libera gás e hidrogênio, tá? É isso que está mostrando na reação. Mas olha só, a parte do cálculo estequiométrico está aqui, ó. Se colocarmos 10 gramas de zinco, se 10 gramas de zinco foram misturados com 8 gramas do ácido, quantos mols de gás será liberado? Tá, uma parte muito importante aí que você tem que entender. Por quê? Porque aqui a gente já está trabalhando com reagente em excesso e reagente limitante, tá? O reagente em excesso é aquele que você colocou demais, até o próprio nome está dizendo. Reagente limitante é aquele que vai ser consumido totalmente. Como que eu vou saber disso? Vou transcrever a reação, tá? O zinco mais 2 mols de ácido, tá? Ele vai produzir lá o gás hidrogênio, tá? Produz também o cloreto de zinco 2. Tudo bem? Mas olha só, qual que é a massa que eu tenho do zinco? Pega na tabela periódica. A massa do zinco, você tem 65,5 gramas, tá? A massa do ácido, tá? Os 2 mols juntos, tá? Você vai fazer aqui, 2 vezes. Isso aqui é 35,5 com mais 1, 36,5. 36,5 vezes 2 vai dar 73 gramas, tá bom? Então, meu cálculo estequiométrico é o seguinte. Se eu tenho 65,5 gramas, tá? De zinco, eu consigo reagir com 73 gramas de ácido, tá? Mas o que ele falou? Ele falou que ele colocou 10 gramas de zinco e colocou 8 gramas do ácido, certo? Vamos ver quem que é o reagente em excesso e vamos ver quem que é o reagente limitante agora. Vamos lá? Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir e vou colocar 8 gramas aqui do ácido, Isso aqui dá para X. Só para a gente saber quem que é o reagente em excesso, quem que é o reagente limitante, tá? Vou pegar a calculadora aqui nessa para ser um pouquinho mais rápido. 65,5 vezes 8, tá? Isso dá quanto? Dá 524. Dividido por quanto? Por 73, né? Então, isso aí, dividido por 73, você tem um valor de 7,17 gramas. 7,17 gramas do que, cara? De zinco. Opa, numa dessa eu já consigo saber quem que é o reagente em excesso. Por que eu consigo saber? Para eu reagir apenas 8 gramas do ácido, eu preciso somente de 7,17 gramas de zinco. Quanto que foi colocado? Foi colocado 10. Então quer dizer que o excesso, porque existem alguns exercícios que também pedem o excesso. O excesso é quanto? O excesso é só você fazer 10 menos, eu vou aproximar aqui, tá? 7,2. Tudo bem? Isso aqui você vai ter quanto? Você,
Corta, isso aqui fica 9, isso aqui fica 10, desce 8, tá? 6, ó, 7, 8, 9. Ou seja, opa, 2, né? Foi 2. Então, ou seja, você tem 2,8 gramas, tá? De excesso. De excesso de quem? Você tem de excesso de zinco. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Então, quem que é o seu reagente em excesso? É o zinco. Quem é o seu reagente limitante? É o ácido. Detalhe, tá, galerinha? Você sempre vai usar para o seu cálculo o seu reagente limitante, tá? Por quê? Porque o excesso não reage. Tudo bem? Ó, não precisa, mas para ficar mais bonitinho, o que que eu vou fazer? Eu vou transcrever novamente a reação, tá? Ó, não precisa fazer de novo. Se você quiser já fazer direto lá, pode fazer, tá? Que dá certinho. Então, você vai usar o zinco? Não, você não vai usar o zinco. Por que você não usa o zinco? Porque ele é um reagente em excesso, tá? A menos que você queira usar o 7,2 aqui, aí vai dar certo, tá bom? Mas isso aí deixa mais pra frente quando vocês estiverem bem... Só faça isso quando você estiver assim, bem profissional mesmo no cálculo estequiométrico, tá? Ó, 73 gramas disso está para produzir 1 mol. Mas detalhe, tá, gente? Por que que eu coloquei 1 mol de gás hidrogênio? Porque o exercício está perguntando, ó, quantos mols de gás hidrogênio é liberado aproximadamente. Então, vamos lá. Com 73 gramas, você libera 1 mol, certo? E com 8 gramas, você libera quanto? X, tá bom? Então, vai ficar 8 vezes 1, vai dar 8, correto? X é igual 8 dividido por 73, tudo bem? 8 dividido por 73 é aproximadamente 0,109. Eu vou cortar gramas com gramas, vai sobrar quem? Vai sobrar mol. Tudo bem? Então tá, a alternativa correta desse exercício, 0,109 mol, quer dizer que a alternativa correta é a C. Tudo bem? Vamos lá, continuando aí os nossos exercícios, tá? São 8 pra gente fazer, tá? Não é moleza não, tá? Vamos lá. Aqui, o tetróxido de diferro, conhecido como magnetita, material que forma um ímã natural, é presente na areia, tal. Aí a sua reação tá aqui, ó. O ferro, tá? Olha só. O ferro sólido. Então, posso pôr um Szinho aqui se eu quiser. Mais quem? Mais água. Produz o tetróxido de triferro, ó. Tetróxido de triferro. Então, quer dizer que são 3 ferros, certo? E tetróxido quer dizer tetra, quer dizer que são 4. E mais hidrogênio, ou seja, gás hidrogênio. Eu tenho a reação. Tá? Eu acho bem difícil esse tipo de cálculo estequiométrico, mas também é de onde que vem, tá? Vem lá do Ceará, tá? Universidade Estadual do Ceará, é bem difícil as questões desse vestibular. Aí ele diz assim, para nós. Ele fala assim, quando reagirmos 32,6 gramas de ferro, tá? Com 20 gramas de água, será produzido o quê? Disso aqui, ó, de tetróxido de ferro. E o reagente limitante será quem? Então, vamos lá. Primeiro passo do cálculo estequiométrico, tá? Escrever a reação, tá? Depois conferir se a reação está balanceada. Ela não está balanceada, tá? Por incrível que pareça, ó, olha só. Ela não vai estar balanceado, tá? E o ideal aqui, ó, é que a gente faça o balanceamento, começando o balanceamento aí. Opa, aqui eu coloquei água, vocês perceberam? Desculpa, tá? É só gás hidrogênio. Falei gás hidrogênio e coloquei água, tá? Por incrível que pareça, eu vou começar o balanceamento pelo oxigênio. Eu saio da regra do macho, tá? Porque a regra do macho, você sabe, né? Que na química nada é 100%, tá? Pode ter uma exceçãozinha, tá? Então, olha só. Aqui são 4 oxigênio, aqui só tem 1, então eu vou pôr um 4 aqui, tá? Então, ó, 4 vezes 2, aqui vai estar 4 vezes 2 também. Aqui são 3 ferros, aqui só tem um ferro, eu vou pôr 3 aqui, correto? Então, olha só. Pronto.
já balanceei a minha reação. Vou observar uma coisa. Ó, pensa aqui comigo, tá? Pensa aqui comigo. Para fazer o cálculo estequiométrico, o primeiro passo é escrever a reação. O segundo, balanceamento, depois de olhar as proporções, certo? Que as minhas proporções, elas estão de massa, certo? Para mol. E depois fazer a regra de 3. Mas nesse caminho que você percorre, você tem que observar uma coisa. O que você vai ter que observar? Que tipo de cálculo estequiométrico que você está trabalhando. Nesse caso aqui, você está trabalhando aí com reagente limitante e reagente em excesso. Por quê? Porque o próprio exercício está dizendo para você. Então, você tem que tomar cuidado aí para ir entrando nessas interpretações aí, tá bom? Olha só, vamos descobrir quem é o reagente em excesso e quem que é o reagente limitante. Ó, 3 vezes o ferro, ó, tá em massa, tá vendo? Então, eu vou achar o ferro em massa. 3 vezes, porque são 3 mols, 56. Por que 56? Porque a massa do ferro é 56. Tem que olhar na tabela periódica, tá? Dá 168 gramas, tá? E aqui vai ser 4 vezes quanto? 4 vezes 18. Vai dar quanto? 72 gramas. Tá, o que eu consigo analisar com isso? Eu consigo analisar que 168 gramas do ferro reage com 72 gramas de água. Beleza. Mas quantos de ferro que ele colocou? Ele colocou 32,6, certo? Eu escolho um dos dois, tá? Eu escolhi um dos dois, escolhi o ferro. Ali no de trás eu escolhi o ácido, aqui eu escolhi o ferro. Então esse aqui vai dar X, tá? Então o que nós vamos analisar? Olha só. Esse vezes esse, 32,6 vezes 72, eu tenho 7,2 dividido por 168. Isso aqui é aproximadamente 14 gramas. 14 gramas do quê? De água. Então tá, o que eu tenho que analisar é o seguinte. Se o exercício tá me falando que eu usei 32,6 gramas do ferro, isso significa que eu vou precisar de aproximadamente 14 gramas de água. Quantas gramas de água que foi colocado? 20. Então, olha só, você tem excesso do quê? Você tem excesso de água. Por que você tem excesso de água? Porque 32,6 gramas de ferro, você só precisa de 14 gramas de água. Consegui provar isso na regra de 3. Mas o exercício colocou quanto? 20. Então, quer dizer que o reagente em excesso é água. Então, o reagente limitante é o ferro. Então, o que eu posso fazer? Posso eliminar esses dois, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Se por um acaso o exercício pedisse para você qual que é a massa do excesso, você faria 20 menos 14 dá 6. Então, quer dizer que você tem 6 gramas de excesso de água, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver o exercício. Ele está perguntando aqui, ó, será produzido X mols dessa substância. Vamos analisar? Tá. Quem você vai usar? Você vai usar o ferro ou a água? Você vai usar o ferro, porque você sempre vai usar o reagente limitante. Vitor, se eu quiser usar água, se você quiser usar água, você usa. Mas não usa o 20, tá? Porque 20 tem excesso. Você usa só o 14. É mais difícil, é mais coisa para lembrar, tá? Quando você ficar bem profissional mesmo no cálculo estequiométrico, aí simplesmente você vai e faça isso. Faça do jeito que você achar melhor, faça mais rápido, tá bom? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever de novo, tá? Fica melhor. Você não precisa escrever de novo, tá? Então, ó, 3 mols de ferro. Eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de magnetita, tá bom? Então, olha só. Aqui você sabe que a massa é 168 gramas. Por quê? Olha só, você já fez aqui, ó, que 3 vezes 56, 3 mols vezes 56, que é a massa do ferro, dá isso. Você vai produzir o quê? Você produz 1 mol de magnetita, tá bom? E com 32,6 gramas do ferro, você vai produzir o quê? Você vai produzir X, correto? Então, vamos lá. 32,6 vezes 1, 32,6, certo? X é igual, já vou fazer direto, dividido por quanto? Por 168.
tá? X é igual a aproximadamente 0,2. 0,2 o quê? Quarto gramas com gramas, sobrou mol, tá bom? Opa, ficou apertado aqui. Ou seja, a resposta aqui, 0,2. Ou seja, a alternativa correta, letra D. Tudo bem? Então vamos lá. Não são exercícios muito fáceis não, porque se fosse exercício fácil, eu não estaria colocando eles aqui para fazer com vocês. Tudo bem? Exercício 3, tá? Já é um exercício aí, ó, que vem da UCDB, do Distrito Federal, tá? Que ele fala sobre quem aí? A calcocita, tá? Está falando da calcocita. Então observe uma coisa, olha só. Uma das etapas de obtenção industrial do cobre é dado total pela calcocita, total oxigênio. O cobre obtido tem uma pureza de 80%. Então vamos lá. Rendimento eu tiro no final. Pureza sempre eu tiro no começo, tá? Você já vai ter escutado isso depois que você está assistindo esse vídeo, pelo menos umas 5, 6 vezes, tá? O professor Vitor repetindo, falando, porque é o ponto principal da aula dele, tá bom? Pureza sempre você tira no começo, rendimento você tira no final, tá? Aí tá aqui, tal. A eletrólise alcança uma pureza de 99,9%, não precisa de fazer cálculo para isso, tá? Você 100%, tá? Aí eu termino aqui, beleza. Olha só, considerando que a massa do cobre é 63,5 e o do enxofre é 32 e do oxigênio é 16, de acordo com a reação apresentada, quantas toneladas de cobre são obtidos a partir de 3,18 toneladas de calcocita? Primeira coisa que o Vitor vai fazer é o quê? Vou jogar aqui no canto, ó. 3,18 toneladas é se a minha pureza fosse 100%. Mas a minha pureza é de 80%. Então eu vou pegar, ó, vou fazer o quê, ó? 3,18 vezes 0,8, ó. X é igual a 2, tá? Deixa eu puxar um pouco mais para cá, ó. X é igual a 2,544 toneladas, tá bom? Tudo bem? Então, olha só. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não usei o 3,8 toneladas? Não usei o 3,8 toneladas, por quê? Porque dentro desse 3,18 toneladas, somente 80% é de substância pura. Ou seja, 20% é impureza. Impureza você tira no começo, tá bom? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu só vou pegar as duas substâncias que para mim, ó, é importante para mim você utilizada, ó, que é a minha calcocita, tá? E o meu cobre, 2 mols de cobre, ó. A minha reação tá aqui em cima, eu não vou escrever ela inteira, não há necessidade. Tudo bem? Então olha só, comigo. Cada cobre tem massa de 63, certo? 63,5. 63,5 vezes 2 mais 32, nós temos uma massa que corresponde a 159. Tá, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, tá? Para ser mais rápido aqui, vamos usar a calculadora. 63,5 vezes 2 mais o enxofre, dá 159. E o cobre, né? 2 vezes o cobre, que é 63,5. Então, quer dizer que eu tenho um valor que corresponde a quanto mesmo? A 127. Tudo bem? 127 gramas. Então, quer dizer o quê, cara? Quer dizer que se você tem 159 gramas da calcocita, você vai produzir 127 gramas de cobre, tá bom? Mas detalhe, tá, gente? Detalhe, vamos lá. Você tem quanto? Você tinha 3,18 toneladas, tá? Com 20% de impureza. Eu tirei os 20% de impureza, sobrou o quê? Sobrou 2,5
é 544. Ou seja, cara, para ficar mais fácil aqui, ficar bonito, ó, 2.544 quilogramas, tá bom? Tudo bem? Mas o resultado que é em tonelada, né? O que eu vou fazer? Vou deixar em tonelada aqui, ó, deixa só bonitinho aqui mesmo, tá? 2,44 toneladas. Então tá, isso aqui, ó, isso aqui, 159 gramas. Você vai produzir 127 gramas de cobre. Mas com 2,544 toneladas, você vai produzir quanto? Você produz X, tá? Então vamos lá. X vai ser igual. Esse vezes esse, eu tenho o valor de 322,6 dividido por 159, tá? Então, deixa eu fazer aqui. 322,6 dividido por 159 é igual aproximadamente, tá? 2,03. Vou cortar gramas com gramas, vai sobrar o quê? Toneladas. Ou seja, para mim, a resposta correta do exercício 3, nós temos aí a alternativa B, correto? Gente, eu vou dar uma parada, vou tomar uma água, vou pegar esse vídeo, jogar no meu computador, tá? Para poder fazer os demais exercícios. Abraço! E aí, galera, vamos lá? Continuando aí, nós temos o nosso próximo exercício, né? Da Faculdade de Medicina Albert Einstein, né, de São Paulo. Nós temos aí uma reação química, ó, a pirita, né? É o ouro dos tolos, né? Porque tem o cor é muito parecido com o ouro, né? Então, olha só, ele tem toda uma historinha lá, tal. Na segunda etapa, o dióxido de enxofre, ó, o dióxido de enxofre que é esse, tá? Para a formação, tal, é isso mesmo, né? Cadê? Peraí. O trióxido de enxofre, tal, com ácido sulfúrico. Beleza, está falando da reação. Sabendo que o minério pirita apresenta uma pureza, tá, de 92%, uma pureza de 92%. Calcule a massa aproximada de dióxido de enxofre produzido a partir de 200 gramas de pirita. Então agora ficou fácil, né? O meu cálculo estequiométrico, ó, está para pirita, tá? E quem? E dióxido de enxofre. Então, ó, eu vou escrever só o que eu preciso aqui, tá? Ó, FeS2, tá? E aqui, ó, 8 mols de SO2, correto? Só lembrando de uma coisa, esse cálculo estequiométrico, ele envolve pureza, né? Então, a pureza você tira sempre no começo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 gramas, se tivesse o rendimento de 100%, né? Mas o rendimento... desculpa, o rendimento não, a pureza de 100%. Mas a pureza é de quanto? 92%, né? E isso vai ficar quanto? Pega esse 200, faz vezes 0,92, tá? X é igual a 184 gramas. Tudo bem? Então, essa é a quantidade de pirita que nós vamos usar. Tá? Vamos lá. Você tem 4 mols, 4 vezes esse valor. Ó, 4 vezes, tá, que valor? Você tem o enxofre, né, que é 32, né? São 2, então dá 64 mais quanto? Ferro, que é 56. Então, olha só. Você tem 64 mais 56 dá 120. Então, 4 vezes 120, você tem um valor de 480, correto? Aqui você vai ter 8 vezes quanto? Ó, o enxofre é 32, 2 oxigênios também é 32, 32 com 32 dá 64. Então, você tem aqui 64 vezes 8, tá? Dá 512. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que com 480 gramas de pirita, você vai produzir, tá, 512 gramas do dióxido de enxofre. Tudo bem? Mas ele tem 480? Não, ele tem quanto? 184 gramas. Isso está para X.
tá? Isso está para x. Moral da história, o que eu tenho? Eu tenho x é igual 9,4. Esse valor vezes esse, você tem 94208 dividido por 480. Então, quer dizer que isso aqui é aproximadamente 196,5, o quê? Gramas. Gramas de quem? De SO2, tá? Então, a minha resposta, tá? É a alternativa B. Tudo bem? Então, essa questão aí do Albert Einstein, questão número 4, alternativa correta, número B. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício, tá? Que a moleza vai estudar física, né? Aqui é química, irmão. Então, olha só. Aqui, só de você olhar o exercício, você já consegue analisar, tá? Que esse exercício, ele está falando do quê? De um cálculo estequiométrico com reação consecutiva, tá bom? Como que eu sei disso, Vitor? Como que você sabe disso? Ó, você tem duas reações, tá? O cara, ele te dá dados de um reagente e pede informação de um produto de outra reação, tá? Eu recomendo que vocês equacionem essas duas reações como se fosse a lei de Hess, né? Como se fosse a lei de Hess. Você equaciona numa reação única, né? Numa reação global. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Para que eu possa cortar esse óxido de manganês com esse, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou ter que balancear. São 2 aqui, então eu vou jogar um 2 aqui, tá? Então, se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho que multiplicar toda a reação por 2, tá? Aí, meio vezes 2, você tem um valor de 1. Tá bom? E aí você vai ver o que é igual, que dá para ser cortado. Ó, esse aqui dá para ser cortado com esse. Tem mais alguém que dá para ser cortado? Acredito que não. Então, sobrou quem? 2. Opa. Tá? Dióxido de manganês. Mais, aqui são 2 carbonos com mais 1, dá 3. Tá? 3 mol de carbono. Mais 1 mol de O2. É isso, eu acho que foi tudo. Aí que formou. Formou quem? Eu cortei esse com esse, não vai entrar. 2 mols de CO2. Mais, 2 mais 1 dá 3, tá? 3 mols de CO2 mais quem? Mais o manganês, tá bom? Então, beleza. Quando você faz isso, você confere se a reação tá balanceada, tá? Porque se a reação tá balanceada, aí você fechou, aí vai dar tudo certo. Ó, por exemplo, 2 manganeses, ó, 2 manganeses aqui, 2 manganeses. 3 carbono aqui, 3 carbono aqui, tá? Aqui, 2 vezes 3, não, 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6 oxigênios. 3 vezes 2 dá 6. Pronto, a reação está balanceada, fechou. Regação, tá? Agora, eu já analisei que é um cálculo estequiométrico com reação consecutiva. Vamos mais uma vez. Quando é reação consecutiva, eu aconselho você pegar essas duas reações, equacionar ela em uma única equação global, né? Uma única equação, a equação global. Tá? Para fazer isso, você corta quem é igual, né? De um lado para o outro, depois da seta, antes da seta você corta, igualzinho aí, mesmo parâmetro aí da lei de Hess, tá bom? Então tá, vamos agora ler o enunciado. Ó, o manganês é utilizado na indústria siderúrgica, na fabricação de ferroliga, tal. Num processo cujo rendimento apresenta 60%. Mais uma vez dizendo, o Vitor sempre acredita que o rendimento tem que ser tirado sempre no final, tá bom? Então não vamos esquecer disso. No qual, com uma pureza de 43,5. Então, beleza. Então, ele tem esse rendimento e uma pureza de 43,5. Deixa agora eu analisar aqui embaixo, tá? Olha só, considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a massa de manganês, ele quer saber a massa de manganês, formado com 8 toneladas de pirolusita, é igual a quanto? Vamos lá? Uma coisa importante, ele colocou tudo em gramas, tá? Se você quiser, tá? Já passar em gramas depois, né? Para você ficar mais fácil, você acha, você já faz já o processo. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. 8 toneladas
se o meu rendimento fosse 100%, né? Mas o meu rendimento... Opa, rendimento não, pureza. Mas a minha pureza é de 43,5%, não é isso? Então, esse aqui vai dar X. Tá? Então, eu já vou fazer já o cálculo aqui, só para eu saber mesmo o que reagiu, né? Isso aqui vai dar 3,48 toneladas. Tudo bem? Então, olha só. O meu cálculo está para quem? Está para esses dois aqui, ó. Eu já montei a minha reação, eu já vi se ela está balanceado. Agora é só montar a regra de 3, tá? Então, ó, 2 mols de dióxido de manganês produz 2 mols de manganês. Vitor, por que você não coloca os outros reagentes, os outros produtos? Porque não está envolvido na reação, né? Então você não precisa de colocar, tá bom? Então, olha só. Vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2 mols, 2 vezes 87. Tá, o manganês é 55, o oxigênio é 16. 2 vezes 87 dá 147 gramas. Tudo bem? Então tá, aqui 2 vezes 55, né? O manganês é 55. 2 vezes 55 dá 110. Então, quer dizer que com 174 gramas do óxido, você vai produzir 110 gramas do manganês. Mas o cara tem quanto? O cara tem 3,48 toneladas. Isso dá quanto? Isso dá X, né? Mandei uma regrinha de 3, tá? X é igual a... Deixa eu fazer aqui. A 382,8 dividido por 174, tá? Esse por esse vai dar quanto? 2,2 toneladas. Tudo bem? Então, olha só, 2,2 toneladas, isso se o meu, olha só, isso se o meu rendimento fosse de quanto? De 100%, né? Isso, tá? Se o meu rendimento fosse um rendimento de 100%. Mas você sabe que o seu rendimento não foi de 100%. O seu rendimento foi de 60%. Então, olha só, tem aluno que vai pegar, vai falar assim, putz, esqueceu do cálculo aqui em cima, né? Tal, leu depois, não executou, tal. Ele pode pegar, joga essa tonelada aqui, ó. Joga essa tonelada aqui em gramas, aí o que que acontece? Isso aqui vai dar 2,2 vezes 10 a sexta grama, ó. Dá esse valor, e você já vai lá na alternativa C, ó, e você erra o exercício, tá? Por quê? Cuidado, porque você tem que tirar lá os 60%, tá bom? Então, esse aqui não é a resposta. Ó, 2,2 toneladas, tá? Corresponde ao rendimento de 100%, mas o rendimento foi de 60%, isso está para X, tá? Então, quer dizer que X vai ser igual a esse vezes esse, 1,32 toneladas, tá? Essa é a resposta. Vitor, mas lá tá em grama, o que que você faz? Tá em grama, ó, 1,32, o que que você faz? Ó, 3 casas depois da vírgula, faz vezes 1000 para passar para grama. Isso vezes 1000 vai dar isso aqui. Passou para quilograma, né? Acrescenta mais 3 zeros, tá? Você passou para grama. Esse número em notação científica, coloca uma vírgula lá no começo, certo? Vai ficar 1,32 vezes 10. Vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Vezes 10 a sexta grama, tá? Então, essa aqui, ó, tá? É a minha resposta, tá? 1,32 vezes 10 a sexta gramas. Ou seja, a alternativa correta vai ser a D. Tudo bem? E aí, galera, vamos aí, continuando. Olha só, mais uma, tá? Mais uma questão aí, tá? Da Universidade Estadual do Ceará, tá? Normalmente, falo para vocês, esses exercícios, eles não são muito legais, não. Mas vamos lá. Olha só, eu já vi 2 reações aqui, então, para mim, já é um cálculo estequiométrico com reação consecutiva. Tudo bem? Então, olha só, eu não vou ler o enunciado, não, deixa eu só ler essa parte aqui, deixa eu ver se eu já consigo resolver. Vamos lá, ó. Sendo assim, é correto dizer que a massa de
carbonato de sódio produzido a partir de 23,4 gramas de cloreto de sódio é igual a quanto? Então, olha só. Aonde que está o carbonato de sódio, né? Olha só, o carbonato de sódio está aqui. Qual a massa dele que vai ser produzido com 23,4 gramas de cloreto de sódio? O cloreto de sódio está aqui. Certo? Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Esse cálculo estequiométrico com reações consecutivas, ele te dá uma quantidade de reagente da primeira reação e pede uma quantidade de produto, por exemplo, da segunda reação. O que você faz? Você equaciona essas duas reações em uma única reação, que é a reação global. Tá? Então, quando você faz isso, tá? O que você está fazendo, né? Você está fazendo praticamente uma lei de Hess aí, né? Você vai é o mesmo sentido, né? Mesma forma de fazer. Mas olha só, para isso você vai ter que balancear as duas reações. Ó. Você está vendo que você tem um bicarbonato de sódio aqui e aqui. Reagente de uma e produto da outra. Para você cortar esse bicarbonato de sódio com esse bicarbonato de sódio, você vai ter que balancear a reação. Aqui são 2 mols, aqui é um só, então você põe um 2 aqui. Então você percebeu que você multiplicou toda a reação, né? Isso aqui vai ficar 2, 2, 2, 2 e 2. Você tem 2 cloreto de sódio, 2 mols de cloreto de sódio, que reage com 2 mols de amônia, 2 mols de gás carbônico, 2 mols de água, produz 2 litros disso, beleza? Então tá. Isso aqui é igual a isso, então eu vou cortar. Tudo bem? O que sobrou? Sobrou o quê? Vamos lá. Dá para cortar mais alguém? Dá para cortar parcialmente, ó. Aqui vai sobrar um CO2, ó, porque você vai cortar esse com esse. Tá? Aqui vai sobrar, ó, uma água, tá? Porque vai cortar parcialmente com esse. Parcialmente. Sobrou 2 mols de cloreto de sódio mais 2 mols de amônia, certo? Mais 1 mol de CO2, tá aqui, mais 1 mol de água. Foram todos os reagentes. Aqui esse reagente está cortado, não tem. Vamos fazer produto agora. Esse foi cortado com esse, então são 2 mols de cloreto de amônio, mais o que nós precisamos, o carbonato de sódio. Tudo bem? Nesse momento, o que eu aconselho vocês fazerem? Olhar se essa reação química aqui ela ficou balanceada. Se ela ficou balanceada, tá feito. 2 sódios, já era. 2 nitrogênios, já era. Aqui eu tenho um carbono, já era. 2 oxigênios mais 1 dá 3, aqui 3 oxigênios. 1 cloro, 2 cloros, 2 cloros. Pronto, tá balanceado. Tudo bem? Então agora ficou fácil, né? Por quê? Olha só, eu tenho 2 mols de NaCl que produziu 1 mol, né, de carbonato de sódio. Aí ele pergunta assim, com 23,4 gramas de cloreto de sódio, qual que é a massa do carbonato de sódio produzido? Então o que eu vou fazer aqui, cara? Vou fazer isso aqui, ó. São duas vezes, ó, 2 vezes 58,5. Você vai produzir uma vez 106. 2 vezes isso vai dar 117 gramas. Então, quer dizer que se você tivesse 117 gramas, você ia produzir 106 gramas do carbonato de sódio. Mas você tem quanto? 23,4 gramas. Isso dá X. Ou seja, regrinha de 3. Correto? Tudo bem? Então, continuando aqui, tá? Esse vezes esse, você vai ter um valor de X é igual a 2.480,4 dividido por 117. É isso? Isso aqui é igual a 21,2. Vou cortar gramas com gramas, vai sobrar gramas de Na2CO3. Você viu como que é importante você saber a nomenclatura dos sais? Tá? A alternativa correta é a C. Tudo bem? Vamos lá, gente. Tem mais exercício, tá? Olha só. Próximo aqui, exercício 7. O exercício 7. E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, dando continuação aí, exercício 7, tá?
O exercício 7 está lá assim, ó. Um método clássico de obtenção de gás acetileno é a reação entre o carbeto de cálcio e água, conforme a reação abaixo. Carbeto de cálcio reage com água e produz o gás acetileno. Vamos lá. Considere um procedimento experimental no qual o rendimento da reação é 80%. Então tá, já é algo importante. Rendimento 80%, vamos esquecer. Calcule o volume de acetileno. Opa, eu quero saber o volume, correto? Obtido quando? Obtido a 27 graus Celsius, a partir de 3,2 toneladas de carbeto. Então tá, uma coisa que eu já vi aí, tá? Tá fora da CNTP. Se estiver fora da CNTP. Por que está fora da CNTP? Porque está 27 graus Celsius. Para estar na CNTP tem que estar a 0 graus Celsius. Então quer dizer que eu só estou enxergando aqui na minha frente equação de Clapeyron, tá? Só estou enxergando aqui na minha frente equação de Clapeyron. Tudo bem? Então vamos lá, começando a resolver os exercícios. O meu cálculo estequiométrico já está com a reação aqui preenchida, já está balanceado. Deixa eu ver as proporções, tá? Está entre carbeto e acetileno. Então deixa eu escrever aqui, ó. Carbeto de cálcio, tá? E acetileno. Tudo bem? Tá, qual que é a massa do carbeto de cálcio? O carbono é 12 e o cálcio é 40. Então, isso aqui vai dar 64 gramas, certo? 64 gramas eu vou produzir 1 mol de acetileno. E tem aluno que pergunta, por que o Vitor colocou 1 mol e não colocou 22,4? Colocaria 22,4 aqui se fosse 0 graus Celsius aqui, ó. Seria CNTP, mas está fora da CNTP, tá? Esse é o motivo. E 3,2 toneladas. Você vai produzir quantos mols? X mols. Cara, tem aluno que tem dificuldade nas unidades de medida, tal. Se você quiser converter tonelada em grama e colocar 3,2 vezes 10 a sexta grama, fica bem fácil, tá? Um formato de você fazer, tá? Se você quisesse já simplificar, ó, 64 por 3,2 dá dividido por 20. Pega 1 dividido por 20, dá 0,05, tá? Um jeito de você fazer também, tá? Aqui eu tenho que agradar todo mundo, né? Então, vamos falar assim, deixa eu fazer do jeito mais fácil, tá bom? Então, como que vai ficar? X é igual a 3,2 dividido por 64. 3,2 dividido por 64 é 0,05. Aí eu vou colocar a notação, ó, vezes 10 a sexta. Vamos arrumar essa notação, vou tirar esses dois zeros, então vai ficar 5 vezes 10 a quanto? A quarta, tá? Mol. Então esse é o meu valor do meu mol. Tudo bem? Então vamos colocar isso na equação de Clapeyron. A pressão é 1, o volume é o que eu quero encontrar, o número de mol é 5 vezes 10 a quarta, vezes 0,082, vezes a temperatura que tem que estar em Kelvin, então vai ser 300, tá? Ó, tem uma coisinha aqui que eu já deixei acrescentar para vocês que eu acho legal. Esse vezes esse, ó, 0,082 vezes 300, tá? Isso aí é 24,6, tá? Cai muito isso, tá? Muitas vezes você vai encontrar. Tudo bem? Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor 5 vezes esse valor, vai dar 123, tá? Esse vezes esse dá 123 vezes 10 a quarta litros, né? Quer tirar de notação agora? Volume é igual a 1, 2, 3, ó, a quarta, então precisa de 4 zeros, litros. Vitor, mas olha só, os valores estão em metros cúbicos, o que eu faço? Ó, se quiser colocar aqui, ó, 1 metro cúbico, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Então, a cada 1000 litros você tem 1 metro cúbico, né? Então, quer dizer o que você faz o quê? Você vem aqui e tira 3 zeros, ó. Tirou 3 zeros, você passa para metro cúbico. Então, o volume é 1, 2, 3, 0 metros cúbicos. Vitor, alguma coisa deu errado, hein? Não tem essa alternativa. Não, calma aí. Isso aqui, se o rendimento fosse 100%, mas o rendimento é 80%. Então, ó, 1, 2, 3, 0 metro cúbico, se o rendimento fosse 100%, tá? Mas o rendimento é um rendimento de 80%, então isso aqui vai dar X, tá? Pega esse valor aqui, faz vezes 0,8. X é igual
a 984 metros cúbicos, tá? Então, para mim, essa é a resposta aqui, tá bom? Então, quer dizer que a alternativa correta é a C. Tudo bem? Partindo aqui para o último exercício, né? Glória a Deus, né? Último exercício. Isso aqui tem cara de ter o quê? Tem cara de ter tudo, tá? A gente tem que terminar sempre bem, né? Tem cara de ter reações consecutivas, tem cara de ter, ó, tal 90% de sulfato de chumbo, ó, aqui tem rendimento de 80% e pureza de 90%. Então quer dizer que você tem tudo aí dentro do mesmo exercício, correto? Vamos lá, vamos fazer? Sem ler o exercício, tá? Primeira coisa, eu vou equacionar essas duas reações em uma só, mas essa aqui tá bem fácil, ó. Aqui, ó, essa tá balanceada e essa também tá, né? Então, olha só. Aqui eu tenho um mol desse para um mol desse, então eu já vou cortar, ó. Né? Dá para cortar mais alguém? Não. Então, o que que sobrou? Sulfeto de chumbo 2, mais 3 sobre 2 O2, mais monóxido de carbono, que vai produzir SO2 mais chumbo, mais gás carbônico. Bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Considerando-se uma amostra com 717 kg desse minério que possui 90% de sulfeto de chumbo 2. Então quer dizer que 10% é impureza. Então quer dizer que 717 kg seria, né, 100% de pureza. Mas ele tem só 90% de pureza. Isso vai dar X. Só lembrando que a impureza tira no começo e o rendimento tira no final. 717 vezes 0,9. X é igual a, meu Deus, 645,3 quilogramas. Tá bom? Agora eu vou continuar a leitura. A pureza eu já tirei, né? Sendo submetido a um processo que apresenta 80% de rendimento na reação global. A massa a ser obtida de chumbo será de aproximadamente. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, PbS, ou seja, sulfeto de chumbo 2 produzindo chumbo. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui uma coisa. A massa dessa substância é 239 gramas. Por quê? O chumbo é 207 e o enxofre é 32. Isso aqui é 207, porque o chumbo é 207. Tá bom? Então quer dizer que com 239 gramas dessa substância você produz 207 dessa. Mas você tem quanto? Você tem esse valor. Você tem 645,3 quilogramas. De quem? Desse minério. Correto? Tudo bem? Então, com esse valor, você vai produzir quanto? X. Tá? Esse vezes esse vai dar X é igual a 133,577,1 dividido por 239. Tá? Que é esse valor aqui. Isso aqui é igual a quanto? A aproximadamente 559. Vou cortar grama com grama, vai sobrar quilograma. Aí, ó, eu falo para vocês, isso é um exercício bem feito, entendeu? Isso aqui já pega o aluno, tá? Desatento nesse momento, ó. Ele, ó, tem uma alternativa, ó. Tá vendo? Pode ter certeza, tá? Que se você não tivesse tirado esses 10% aqui, seria a alternativa A, tá? Então tá, por que que não vai ser a alternativa B? Porque tem um rendimento de 80%. Então, 559 quilogramas, você tem um rendimento de 100%, tá? Mas o teu rendimento foi de 80%. Então, 80% vai dar quanto? Vai dar X. X é igual a quanto? Faz esse vezes 0,8. Você vai ter o valor de aproximadamente 447 quilogramas. Ou seja, alternativa correta, alternativa C. Tudo bem, gente? Eu vou parar por aqui, tá?
Vou ter que editar esses vídeos aí, tá? E já vou postar para vocês. Tudo bem? Um grande abraço aí, desculpa alguma coisa, tá? Foi muita coisa? Vai ser um vídeo longo? Vai, mas é um mal necessário, tá? Se um dia eu pecar com vocês, eu pretendo pecar com excesso, tá? Nunca com falta de conteúdo, tá bom? Grande abraço para vocês, estou à disposição. Um grande beijo. Tchau, tchau, tchau.